Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas para mais uma semana de atividades e eu quero combinar uma coisa com vocês. A partir de hoje, eu estou gravando vídeo completo de história e de geografia num só e vou colocar no YouTube. Para quê? Para facilitar para mim e para facilitar também para você, porque aí você vai ver um vídeo só e você vai ver esse vídeo no YouTube. Ele não vai ficar dentro do seu WhatsApp ocupando espaço no seu telefone, porque eu sei que as memórias dos telefones da gente, com tanto vídeo, com o tempo acaba ficando muito esgotado. Então fica muito complicado. Então você, quando puder, acessa o vídeo no YouTube e assiste a aula aqui quantas vezes você precisar. Vai ficar guardadinho lá, tá bom? Não tem perigo de apaguei, não tenho mais. Fica tranquilo, tá? Bom, nas aulas de história hoje nós vamos falar um pouco de história e cotidiano. Tem aí as páginas, referências para você poder fazer, tá? Essa aqui. Então nós temos essa página que abre, tá aí esses três moços bonitos aí, ó, né? Na entrada aí do capítulo, a história do cotidiano, e tem um pequeno texto. Esses temas que estão aqui no cantinho, tá vendo, ó? Temas aqui no cantinho abaixo da minha imagem, eu queria que você copiasse esses temas no seu caderno, tá bom? Só isso. Você vai fazer a leitura e vai fazer a cópia desses temas. Depois você vai fazer a leitura dessa parte, ó, a história de cada um. Certo? O que significa essa história de cada um? É uma história, pessoal, é um detalhe que a gente pensa um pouco. Quando a gente fala de história enquanto ciência, história enquanto construção, a gente pensa sempre no presidente, no rei, no navegador, no guerreiro que venceu batalhas, mas na verdade a gente precisa pensar que a história ela é feita no dia a dia. Ela é feita todos os dias e por todas as pessoas. Por mim, por você, nós todos também fazemos parte desse processo e dessa construção histórica. Nós temos também a nossa história pessoal, com base nos acontecimentos da nossa vida. Eu tenho a minha história, você tem a sua história, você tem um porquê das coisas, certo? Por que eu moro em Divinópolis? Eu não nasci aqui, estou falando por mim. Eu não nasci aqui, mas eu moro aqui e trabalho aqui. Por quê? Tem uma história por trás. Por que me fez vir parar aqui? Tem toda uma história, tem todo o contexto, tem todo um porquê que está por trás desse passado, de eu estar aqui agora no presente, certo? Então nós temos aqui um pouco da história de cada um e de cada povo, né? Nós temos aqui, ó, nesse texto falando a população brasileira apresenta diversidade étnica e cultural que podemos ver nas imagens a seguir. Então o que significa diversidade étnica? Há um tempo atrás, e ainda tem gente que ainda usa essa expressão, as pessoas falavam em raças. A raça negra, a raça japonesa, a raça indígena. Hoje em dia esse termo está um pouco em desuso, a gente não usa muito mais falar raça. Porque a raça é raça humana. Então, para poder diferenciar esses povos, utiliza-se a palavra étnico. O que é o étnico? É aquele povo que tem uma identidade cultural comum, certo? Religiosidade, de musicalidade, de comida. Então, pessoas que têm mais ou menos os mesmos costumes, as mesmas tradições, as mesmas raízes. Por exemplo, o povo negro é o povo que veio da África, é uma diversidade étnica. São todos brasileiros, são todos daqui, mas tem diversidades étnicas, tem raízes diferentes, né? Alguns têm raízes em Portugal, outros têm raízes nos grupos indígenas, outros têm raízes mais africanas. Mas, de uma certa forma, no Brasil, esses grupos étnicos se misturaram ao longo dos anos, de forma que todos nós temos, em maior ou menor grau, um pouco de cada um desses povos na nossa vida, certo? Então, nós todos construímos a história. E aqui nós temos duas perguntinhas, e são essas que eu quero que você faça. Você lê o trecho dessa canção e responde as questões A e B, certo? A música, eu deixei aí o videozinho da música para quem não conhece, quem quiser ouvir, quem quiser ver o clipe, tá? Vale a pena. E aí você explica essas questões. Com suas palavras na letra A frase, cada um de nós compõe a sua história. Acho que vocês conhecem essa música, né? Então, o que você acha que significa isso? Cada um de nós compõe, faz a sua própria história. E a letra B, em sua opinião. Aí não tem como o professor corrigir, porque é a sua opinião. Aí você vai pensar o texto e vai fazer a sua opinião. Se todos os brasileiros contribuem para a construção da história do país, o que as pessoas podem fazer para assegurar um futuro mais justo e igualitário para toda a sociedade brasileira? Aí é uma pergunta pessoal. Se a gente constrói a história, se o que está por vir, o futuro que nós vamos ainda construir, ainda está por vir, como que a gente pode, cada um de nós, construindo a nossa própria história, a história da coletividade,
dá uma ajudinha para fazer um mundo um pouquinho melhor, porque não está muito legal não, né, pessoal? Ultimamente não está muito interessante. Bom, deixa eu tirar o zoom aqui. Então, tá aqui a atividade de história, tirando o zoom, ok, deu certo. Vamos para a de geografia. Espera aí que eu vou voltar. A de geografia. A de geografia são textos sobre os complexos regionais do Brasil, certo? O que significa isso? Os complexos regionais brasileiros, nós vimos na semana passada que nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Existem outros complexos regionais que podem ser agrupados de maneiras distintas. Por exemplo, se você pega a floresta amazônica, por exemplo, ela extrapola a região norte. A região norte não é a região unicamente onde existe a floresta amazônica. Pega um pouco do Mato Grosso e até um pouquinho do Nordeste, lá no Maranhão. Então, isso é uma macro-região, é uma outra diferenciação. Então, para poder fazer essas divisões, considera-se também essas questões, por exemplo, ambientais e questões sociais. Muita coisa já mudou, até inclusive falava-se que a partir do ano de 2021 essa mudança das 5 regiões seria feita. Provavelmente não será. Também não sei se tem tanta necessidade de ficar fazendo isso sempre. Certo, pessoal? Então, aí no seu livro, na página, tem os mapas e você vai apenas fazer de acordo com a legenda. Tá bem simples, tá bom? É bem simples de fazer, não tem muito problema. Eu deixei também um vídeo para você assistir que vai te ajudar demais a fazer essa atividade. Se a gente leva, por exemplo, em consideração a questão do sul do Brasil, né, a questão do sul, sudeste brasileiro, nós vamos ver... Só um minutinho. Nós vamos ver que existem, por exemplo, situações econômicas de estados que são mais ricos que os outros e formam aí um complexo regional que seria o sul e o sudeste num complexo maior. Acho que deu para entender um pouquinho, não deu? Então é uma redivisão de acordo com características locais. Pessoal, dá uma olhadinha no livro, independente de assistir esse vídeo para saber se você tem mais alguma dúvida ou não, você pode me chamar a qualquer momento que eu tiro o esclarecimento para você, tá bom? Grande abraço, até semana que vem.